E aí, você já foi chamada de louca ou histérica enquanto seu marido, seu primo, seu tio, seu filho, sei lá, qualquer pessoa do sexo masculino estava deitado no sofá, bem tranquilo, como se nada tivesse acontecendo? Então hoje a gente vai discutir um pouquinho emoções, como elas se apresentam e o que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa qualidade de vida com relação a elas. O fato é que homens e mulheres lidam com as emoções de forma totalmente diferentes. Mas não fique você pensando que porque ele está no sofá, deitado, né, e fingindo que não está acontecendo nada, que ele sabe lidar com as emoções. Primeira coisa que a gente precisa compreender é que a emoção é algo que a gente não tem controle. Tá? Então esquece de querer controlar a emoção. Ninguém controla a emoção, uma reação química do nosso corpo. Então não tem o que fazer com a emoção. Porém, os sentimentos que ela te trazem, esses sim, você tem total poder sobre eles, a partir do momento que você racionaliza essas emoções. Esses sentimentos, na verdade, né? Já que as emoções, elas vêm e elas vão chegando. Quais são as 5 principais emoções? Vamos dizer assim, emoções raízes que acabam desembocando, né? Que acabam criando todas as outras emoções que a gente tem. Então são 5. A raiva, a alegria, o afeto, o medo e a tristeza. São essas 5 emoções que desembocam em milhares e milhares de sensações e sentimentos que a gente tem. Nos enlouquecem ou não, de acordo com como a gente lida com isso. Qual que é o nosso grande maior erro? É tentar procurar dentro da gente o motivo daquela emoção. Eu vou te contar uma coisa. Toda emoção é provocada por um disparador externo. Toda emoção é provocada por um disparador externo. Isso é mágico. A partir do momento que você tem consciência disso e você sabe quais são os elementos disparadores da sua tristeza, o que geralmente provoca tristeza para você? É claro, gente, que vão surgir elementos da nossa vida, surpresa, que não estão na nossa listinha. Mas a partir do momento que a gente tem clareza de coisas que nos deixam triste, disparadores externos que nos deixam felizes, nossa, tudo vira outra coisa na nossa vida, porque você consegue observar a causa de algumas coisas. Então vamos dizer, a gente tem as emoções, mas lembra que emoção é uma reação química, física, neurobiológica? Existe essa palavra? Neurobiológica é o lugar na sua cabeça que dói fortemente quando te chamam de histérica. Nova palavra adicionada ao underline Google, é um passinho a mais para nossa liberdade. Neurológica e biológica, né? Vamos separar, vai que não existe. Que provoca uma série de sensações no nosso corpo que a gente não tem controle, né? Suar frio, tremer, gaguejar, piscar o olho sem parar, ficar andando pra lá e pra cá. Sabe esses sintomas que a gente tem? São todos sintomas emocionais. Mas o sentimento, ele é uma racionalização disso. O sentimento, né? Se é bom, se é ruim, se eu vou ficar para baixo, se eu vou ficar para cima, ele é uma racionalização da emoção. Quando a gente não tem isso, claro, o risco da gente não trazer para o nível da consciência para poder ter controle sobre esses sentimentos é muito grande. Lembra lá no exemplo dos homens que eles ficam lá deitados no sofá, o mundo tá pegando fogo, né? tá tudo bem. Que tanto incomoda a gente, não é porque eles sabem lidar com os sentimentos, muito pelo contrário. É porque tem um outro problema aí, que são as emoções de disfarce. Então, para eu não lidar com os sentimentos, eu disfarço que eu não estou compreendendo aquilo. Eu abafo o caso. É mais ou menos isso. O que também não é bom, porque quando a gente não trabalha os sentimentos, os riscos deles serem muito ruins são grandes. Então, vamos supor, você trabalha e você já descobriu que lá no seu trabalho a emoção da raiva é disparada quando as pessoas não fazem o que tem que fazer. Então você descobriu o disparador externo. Como que esse sentimento vai se propagar em você? É você que vai decidir, né? Você vai ser agressiva? Você vai gritar? Inferno! Você vai ficar de mau humor? É você quem vai decidir essa parte. A emoção, a raiva, ela vai aparecer. É uma coisa que a gente não tem controle, é biológico, é do nosso corpo. O disparador, quando você identifica, fica tudo mais fácil. Não existe emoção boa e emoção ruim. Parece que tem emoção boa, emoção ruim, não é? Pelos nomes, raiva, medo, tristeza, afeto, alegria, não existe. Por exemplo, alegria. A alegria, o estágio máximo de alegria, que é a euforia, ela também pode ser muito ruim. Se o disparador da tua alegria é
consumo excessivo de álcool. O sentimento gerado pela alegria, disparada pelo consumo excessivo de álcool, pode ser culpa. Segunda coisa, não adianta ficar procurando os porquês das emoções dentro da gente. O disparador emocional tá do lado de fora. Ah, não, mas é quando eu lembro de um acidente de carro. Tá, mas o acidente de carro foi dentro de você ou foi do lado de fora? Então o disparador externo da raiva, ele acontece várias vezes por semana. Se você não controla os sentimentos, você vai ficar várias vezes por semana louca. Racionalizar os sentimentos é muito importante. Tem um exercício assim bem interessante para a gente fazer, que é pegar essas 5 emoções. E aí eu vou encontrar que geralmente dispara essas emoções em mim. Coisas do cotidiano que disparam, né? Coisas que eu já conheço que disparam essas emoções em mim. Faz uma análise disso para você. Se quiser, abre até uma outra coluna. O que você pode fazer para melhorar? E não é porque a gente não quer ser chamada de histérica, porque, gente, de verdade, dane-se. Mas porque faz mal essa explosão de coisas. E não é nem a questão da explosão, é você não saber o disparador para poder tratar com ele. Porque senão a gente vai ficar com fama de histérica, quando na verdade a gente é vítima do processo. Resolver o disparador, resolve rótulos. Que da próxima vez que chamarem de louco ou histérica, né, e você souber exatamente o disparador, acabou. Beijo enorme. Te espero aí no nosso próximo conteúdo.